Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Marília Rossi e hoje nesse vídeo nós vamos fazer um molde base para blusinhas de viscose e viscolinho nas suas medidas. Eu vou fazer aqui na minha medida, mas vou já ensinar vocês a tirar as medidas bem certinhas para vocês estarem conseguindo fazer aí no ateliê ou na casa de vocês com as medidas de vocês ou a medida das suas clientes, beleza? Então, vamos lá tirar essas medidas para tá começando a fazer esse molde. Eu vou fazer a parte da manga, a parte da costa no quadro, explicando bem certinho ali como vocês usarem essas medidas que a gente vai tirar. E a parte da frente, eu vou mostrar já no papel para vocês aprenderem a como fazer a pence da frente. Mas a pence vai ser opcional. Vou estar mostrando como fazer sem a pence e vou estar mostrando para vocês como vocês acrescentarem a pence nesse molde base de vocês. Primeira medidinha que a gente vai precisar tirar, o nosso ombro. No caso aqui de ombro a ombro, beleza? A gente vai pegar aqui no ossinho aqui, segura a fitinha aqui e segura aqui no ossinho também. Vamos lá? 38 centímetros. A gente vai marcar só a medida, sem margem de costura, beleza? A gente vai só deixar a medidinha. 38. O meu ombro, aí aqui separadinho, só o ombro, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra tirar as minhas medidas. Eu deixo um dedinho mais ou menos de margem aqui do pescoço, encosto a fita ali e venho com a fita aqui até no meu ossinho de novo aqui, onde eu tirei minha outra medida. 10 centímetros tem o meu ombro, beleza? Claro que aí o de vocês pode dar 8, pode dar 7, pode dar 12, porque cada pessoa tem um estilo de corpo, uma medida, então cada um tem um ombro mais caidinho, outro tem um ombro mais alto, então influencia ele, cada pessoa tem a sua medida, por isso que é importante a gente fazer esse molde base na sua medida bem direitinho. Então temos a medida do ombro, o ombro certinho. Essa medida agora aqui, a gente vai pegar aqui onde seria a costura do nosso ombro e vamos descer contornando o nosso peito e vamos pegar embaixo do nosso peito. Mas com a fita bem esticadinha assim, a gente até dando uma pressãozinha aqui, fazendo a curvinha do peito. 33 centímetros. Na hora de fazer ali, vocês vão entender o porquê dessa medida. Vamos medir o nosso busto. Pra tirar a medidinha do busto, tem que ser bem certinho em cima do busto, tá, gente? E vamos deixar o nosso dedão aqui dentro da fita e vamos deixar uma margem de um dedo aqui dentro da fita também. Por que, Marília, essa margem? Porque a gente vai trabalhar com viscose e a viscose ela é sequinha. Tanto viscose quanto crepe, pode ser o cetim, a seda, a viscolinho, qualquer um desses tecidos a gente deixa essas margenzinhas aqui. No caso, tá meu dedo dentro da fita aqui e meu dedo corre solto aqui, ó, dentro da fita aqui também, beleza? Ó. Meu dedo tá correndo soltinho aqui. Então, essa medida aqui, com o meu dedo correndo aqui, deu 1,06 m. 1,06 medida do meu busto. Agora, vamos tirar a minha cintura. Aqui a minha cintura. Mesma coisa, tá, gente? A gente deixa o dedo correndo aqui dentro, ó. Meu dedo tá aqui dentro. E esse meu dedo corre aqui, ó, com uma folguinha de levezinha aqui na minha cintura. 96. 96, eu vou descer, abrindo um pouquinho, com o meu dedo também passando de leve, de boa dentro da fita. Aqui, ó, minha cintura, eu desci uns 5 dedos e vou fazer essa marcaçãozinha aqui, onde começa a abertura do meu quadril aqui, do meu bumbum. 1,03 m. Então, eu tirei a medida do busto, cintura e quadril. Busto, cintura e quadril. Essas 3 medidas pra gente estar fazendo a lateral dessa nossa blusa, muito importante. Agora, a gente vai fazer a lateral da nossa blusa. A gente não vai enfiar a fita lá, né, prender muito a fita lá. A gente deixa um dedinho da axila e começa a medir a lateral da nossa blusa. Eu gosto de fazer elas com 35, 37 centímetros na lateral. Essa daqui, ela tem 35 aqui, mas ela é bem boleada na frente, ó. Mas tem pessoas que gostam de usar a camisa assim retinha.
não gostam dela bolhada, nem na frente e nem na costa. Eu gosto de fazer bastante esse bolhado aqui nas minhas peças. Mas aí vai do gosto de vocês. Se vocês querem fazer bolhada, não bolhada, retinha. Mas daí uma base pra lateral aqui é 35 centímetros. Fica um comprimento bem bom. É melhor fazer um pouquinho mais comprida do que fazer as blusinhas curtas e depois não tem como aumentar. Então, se vocês conseguirem fazer elas com uma base na lateral de 35, vai ser assim bem maravilhoso para bastante biotipos de pessoas, beleza? Então, 35. Mas aí você vai estar fazendo o molde base na sua medida. Você vê o que você acha melhor, se você gostou da medida de 35 ou se você quer fazer com 30. Ai, eu tenho o tronco curto. Eu gosto das minhas blusas mais curtinhas, Marília. Não tem problema, só você jogar a medidinha menor aqui. Então, o que você vai fazer? Busto, cintura, e onde você gosta da sua medida de comprimento, você vai tirar a largura aqui. Ah, eu gosto dela mais compridinha, então vai pegar mais o quadril. Então, você vai abrir um pouco mais a medida. Eu gosto dela mais curtinha, então a medida vai ser um pouquinho menor. Então, conforme o comprimento, você tira a medida da largura. Vamos tirar a medidinha da nossa manga agora. Bem fácil também, gente. Coloca a fitinha aqui, deixa o dedinho dentro para margem de tecido, não é margem de costura. A margem de costura, na hora de passar o nosso molde pro papel, a gente coloca uma margenzinha de costura, beleza? E depois, na hora da talhação, a gente vai modificando e vai fazendo conforme a gente precisa. Aqui, deixa a fitinha aqui, deixa o dedinho dentro, 36 centímetros de braço, 36. Eu sei que a minha manga aqui embaixo tem 49 e aqui em cima 59. Eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro a medidinha aqui. A fita bem certinho onde meu ossinho começa a dobrar. Levo a fita assim, ó, em cima do meu braço e vou acompanhando ela aqui. Vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. Olha ali. 59 centímetros, o comprimento da minha blusa pronta. Depois eu vou aumentar lá no molde a margem de costura para a barra. Então, se ela tem 59 pronta, eu vou talhar com 61, 62 para tá fazendo a dobrinha da bainha, beleza? Então, ela tem 59 em cima, vocês já viram como tira a medidinha. Agora, aqui embaixo, você coloca a fita um dedinho longe da axila aqui, segura aqui e leva a fita lá embaixo. 49 centímetros. Bem fácil, né? Prende a fitinha aqui 1 centímetro longe da axila, leva ela aqui, vai dar bem certinho a medida de vocês. E o padrão aqui do punho, pra viscose, essas peças, é 24 e 25 centímetros, a 24 centímetros, pra ficar uma margenzinha que dê pra passar a mão bem certinho aqui. Até um pouquinho mais do que isso, nunca menos do que 24 pra passar o punho. A não ser que você vai fazer assim um punhinho com latex ou com um elastiquinho, alguma coisa assim, daí você pode estar fazendo ele um pouco maior, né? Aí faz maior e faz o acabamentinho que vocês desejarem aqui no punho dessas blusas. Mas como daqui pra frente eu vou estar mostrando pra vocês a coleção primavera, a gente vai estar fazendo blusas mais sem manguinha, com manguinha curta, com umas manguinhas assim estilosas, abertinhas, caidinhas, então vão ser modelinhos que vão ser mais curtinhos. Beleza? Então vamos passar pro quadro a parte da costa e a manga, e a parte da frente eu vou fazer no papel para vocês aprenderem bem certinho a opção com a pence e a opção sem a pence. Para começar o nosso molde base, pessoal, nós vamos pegar a medida do nosso ombro, do meu ombro ali que deu 38, vocês vão pegar a medida do ombro de vocês ali, já vão colocando lá no papel, 38, e vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Desse 38, eu já posso tirar aqui, colocar aqui o 10 do meu ombro. E já vou fazer uma caidinha aqui de 1,5 centímetro. No máximo 1,5. Não façam uma caída muito grande pra tá fazendo esse material viscose, viscolinho, que fica depois muito complicado para vocês assentarem o decote aqui, tá? Se vocês fazerem a caída muito grande, ela vai ficar bicuda aqui. Então, façam no máximo 1,5 de caída, ok? Então, o que vai sobrar aqui é o nosso decote das costas. Então, aqui a gente vai descer 2 centímetros e vai fazer o nosso decote das costas.
decote das costas pronto. Aqui, pessoal, o finalzinho do quadro é como se fosse o papel de vocês dobrado, tá? Vocês dobrem o papel e vão colocando as medidas de vocês conforme eu tô colocando as minhas medidas aqui. Beleza? Então, aqui eu tenho o nosso decote das costas, o ombro prontinho. O nosso ombro aqui ficou com 10 e aqui a nossa abertura ficou com 9. Porque se eu tenho 38 de ombro, 10 mais 10 dá 20, 9 mais 9, 18. Então, dá 38, certinho. Agora, Marília, como que eu vou fazer a minha cava? Meu Deus, que complicado agora. Vou ter que fazer a cava. Como que eu faço essa cava para ela ficar certinha no meu corpo? Vamos por partes. Vamos pegar a medida do nosso peito até o ombro. No caso, aquela medidinha que a gente tirou lá de cima do ombro até embaixo do nosso busto, que deu 33 centímetros, ok? Então, a gente vai pegar lá e vamos descer o 33 centímetros bem no meio do ombro lá, ó. 33 centímetros aqui. Então, aqui tá o meu peito, certo? Se aqui tá o meu peito, aqui o 33, eu vou marcar o meu busto bem no meio aqui, ó. Meu busto tem 1,06 m. Vamos pegar 1,06 m aqui na minha fita, vamos dobrar uma, vamos dobrar 2 vezes, no caso tá quatro partes aqui, e vamos colocar bem em cima aqui no centro do meu busto, e vou fazer uma marcação aqui. Dessa marcação aqui, que tá no centro do meu busto, eu vou subir 3 centímetros. Deixa eu marcar bem certinho aqui pra vocês verem. 3 centímetros. Mas por que 3 centímetros, Marília? Esse 3 centímetros, porque assim, ó, a nossa cava não começa exatamente no centro do nosso busto. A nossa cava começa um pouquinho mais acima. Então, esses 3 centímetros aqui é aquela margenzinha ali do centro do busto até a nossa axila, ok? Então, aqui eu tenho o meu busto, que é 1,06 m, ok? Aqui eu tenho 33 centímetros daqui até aqui, certo? Então, eu já tenho a largura da minha lateral e já fiz a subidinha da cava aqui. Agora, para fazer a nossa cava, ficou mamão com açúcar. Nós vamos pegar desse ponto aqui que a gente subiu 3, vamos lá no final do nosso ombro e vamos passar um traçado. Aqui. Vocês vão começar a fazer cava, gente, de olho fechado. Vamos ver como fica fácil. Então, eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui, ok? Eu vou pegar no centro deste pontinho aqui, desse traçado que eu fiz, e vou entrar na minha costa 2 centímetros, certo? Eu vou entrar 2. E vou pegar daquele ponto lá de cima e vou ligar esse aqui de baixo, contornando esses 2 centímetros que eu entrei aqui no meu corpo, ok? E tá pronta a nossa cava. Não precisa mais nada, a nossa cava da costa tá pronta. Então, daí eu elimino isso aqui, posso cortar aquela parte lá que eu risquei meu primeiro traçado, e a minha cava está perfeitamente prontinha. Desse ponto que eu subi 3 centímetros do centro do meu busto aqui, que foi pra lateral, fiz um traçado até lá no final do meu ombro, entrei 2 centímetros aqui e tá pronta a cava da minha costa. Decote, costa pronto, ombro, cava, parte do busto, ok. Gente, tá quase pronta já o nosso molde base da costa. Não tem segredo nenhum, pessoal. Então, aqui agora eu vou descer reto, tá? Os 35 centímetros que eu gosto de estar fazendo a medida das minhas laterais das minhas blusas. Então, eu vou pegar aqui abaixo dessa medida do busto e vou colocar a medida da minha cintura. Aqui, a diferença da parte de cima do peito para nossa cintura vai dar mais ou menos uns 10 a 12 centímetros aqui pra gente tá fazendo a margem da cintura, beleza? Então, se a minha cintura tem 96, eu vou dobrar uma,
E vou dobrar 2 vezes, porque aqui minha parte é só a parte da costa e tá dobrada. E vou colocar essa medidinha aqui. Essa é a minha cintura. E já vou colocar aqui embaixo, que é 103, 1,3, a medida que começa a abertura do meu quadril. Aqui embaixo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aquele ponto lá com a minha cintura e vou ligar a parte do quadril lá com a minha cintura, de leve assim, ó, por fora, nunca por dentro, por fora, pra deixar ali aquela margenzinha do tecido, não é margem de costura, do tecido, tá? Vai aumentar um pouquinho mais aquela margem, que a gente já deixou um dedinho dentro aqui de margem, mas a gente já deixou um dedinho de margem aqui na hora de tirar a medidinha lá, né? Que foi aqui 96 de cintura e aqui tem 1,3 de quadril. Então, aqui vocês conseguiram me entender, né? Cintura e quadril. Então, eu desci daquele ponto lá, passei aqui no na minha cintura e fui pra lá pro meu quadril. Tá pronta a nossa costa. O que a gente vai fazer agora? Vou recortar, né? Vocês vão pegar no papel de vocês ali. Vão cortar essa parte aqui, vão cortar essa parte aqui e vão deixar só o molde e vamos fazer a nossa frente lá no papel já já. Então, nós temos a nossa cava ok, nossa costa ok, nas medidinhas de vocês. Agora, a gente vai passar para nossa manga. Ai, mas a manga agora complicou minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui, desse ladinho, o 59 que eu tenho, 59 centímetros daqui até aqui, que é a parte de cima do meu braço, certo? 59. E aqui na parte de dentro, eu tenho, na parte de baixo, eu tenho 49. Aqui embaixo, eu fiz ela com 25 de abertura, o nosso punho. Então, quanto que ele vai ter aqui? Vai ter 12,5, né? A largura embaixo aqui da abertura do meu punho tem 12,5, porque eu vou fazer padrãozinho. Então, eu vou pegar aqui e vou subir 49. Até lá o ponto onde dá 49. Eu tenho 59 aqui, 49 aqui e 12,5 aqui embaixo, que vai dar 25 no total. Nossa medida aqui embaixo tá pronta. Medida da parte de baixo da manga e a parte de cima da manga. Eu preciso fazer essa parte da minha manga aqui. Gente, essa distância aqui, ó, geralmente dá 10 centímetros. Quase todas. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar um traçado aqui, do ponto mais alto até o ponto mais baixo da nossa manga, que é a parte de baixo do braço. Aqui, lembrando que eu tenho aqui 36 centímetros, que é a largura do meu braço. Vocês vão fazer esse recorte de papel lá com 36 de largura, então vocês vão colocar a medida da parte de cima, medida da parte de baixo, medida do punho, do nosso pulso lá, aqui, que vocês vão decidir fazer o final da nossa manga, e vamos subir. Subindo aqui, a gente faz o nosso traçado, mas a cava não é assim reta, Marília. Como que a cava não é assim? Então, o que vai acontecer? Aqui, vocês lembram que eu entrei 2 centímetros, certo? Aqui eu vou ir pra fora 2 centímetros. Então, eu vou marcar aqui na minha manguinha 2, mais ou menos no centro dela aqui. E vou vir aqui assim, ó, fazendo o contorno. Conseguiram entender ali? Então, o ponto mais alto vai ser 2 centímetros. Então, eu começo com nada aqui e venho bem de pouquinho em pouquinho. E vou abrindo aqui em cima e acabo com nada lá em cima. Aí, o que eu faço? Eu apago isso daqui. E tá pronta a minha manga. Sem muito estresse, sem precisar tirar mais nenhuma medida, a não ser a da parte de cima do braço,
a largura do braço e da parte de baixo do braço. Você tendo essas 3 medidinhas aqui, você consegue estar fazendo a sua manga que vai encaixar na nossa cava aqui. Prontinho aqui, já tirei aquela parte, recortei, né? O que que a gente vai fazer agora? A gente pode fazer o teste do encaixe. Vamos medir a nossa cava aqui da costa, 25,5, e vamos medir aqui a nossa manga para ver se deu certo a nossa medida. Ai, porque olhando assim, a gente pensa, será que vai encaixar? Ou não vai encaixar? Encaixa, gente, é incrível. Você usando a sua medida aqui, encaixa perfeitamente. Aí a gente vai pegar lá do ponto mais alto da nossa manga e vai vir trazendo ali, e vai vir trazendo e fazendo um encaixezinho bem certinho. Olha aqui, 25,5. Encaixa perfeitamente bem a nossa manga com a nossa cava da costa. Agora a gente vai fazer a nossa frente. Só que a frente eu vou fazer aqui no papel, porque eu quero ensinar para vocês o macetezinho ali da pence. Então eu vou recortar no papel. Eu já tenho a costa e minha manga recortada e agora eu vou fazer a frente com vocês. Então, pessoal, nosso vídeo já tá mais ou menos na metade. Eu tô tomando um cafezinho aqui pra gente partir pra outra etapa e tá fazendo a nossa frente. Olha, se quando, uns 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer costura, blusinhas e peças sob medida, eu tivesse tido essa aula aqui, ou tivesse um molde base e tivesse entendido as medidas e as coisas ali, como funciona, a gente não teria feito tantas peças erradas no longo dessa minha profissão. Eu já costuro há mais de 24 anos, mas fazendo peças sob medida e criando meus modelos, estão uns 14, 12, 13 anos, mais ou menos essa quantidade de tempo aí. Só que quando a gente começa, que a gente não tem essa noção aqui de medida e de molde, a gente se bate muito. Então eu não quero que vocês se batam, que vocês tenham as pedras que eu tive no meu caminho. Eu quero conseguir tirar essas pedras do caminho de vocês e que vocês consigam estar fazendo sem alguns transtornos. Então, se vocês seguirem essas dicas, esses macetezinhos aqui de cava, de sobrinha de tecido, de margem, vocês vão ter muito mais facilidade nos projetos de vocês aí, nas costuras de vocês, beleza? Então, vamos parar de papo e vamos lá fazer a nossa frente com esse pence. Então, eu tenho aqui a minha costa, que eu copiei as medidas que eu mostrei pra vocês lá no quadro, fiz ela aqui. Esse é a nossa base da costa e a nossa manga. A nossa manga eu já fiz aqui com 2 centímetros a mais para margenzinha de barra, para fazer uma barrinha simples. Então, vocês já podem guardar o moldezinho de vocês com a margenzinha da barra. Já fiz o encaixezinho aqui, dá bem certinho como eu fiz lá no quadro. Tem algumas costureiras, algumas modelistas, que fazem a parte da frente da manga mais cavada aqui. Gente, eu nunca fiz isso. Não aprendi assim, tá? Nunca fiz essa parte aqui menor da manga. Faço só na parte da frente, depois aqui 1 centímetro, 1,5 centímetro mais cavadinho. Mas a manga eu nunca fiz, então não tem necessidade de vocês ficarem se dando trabalho de fazer um lado da manga, aqui ó, se dá o trabalho de fazer um lado da manga diferente do outro. Ai, dá tanto trabalho na costura ter que ficar ali medindo e cuidando o ladinho da manga. Então façam a manga igual a frente e a costa e façam a frente e a costa aqui no corpo um pouquinho diferente. No caso, né, a parte da frente mais cavadinha. Fica linda as peças, não dá trabalho e o caimento no corpo fica maravilhoso. Então não tem necessidade de vocês estarem mexendo na medida da manga lá, beleza? Aí, para as iniciantes que ficam vendo os vídeos do pessoal calculando e diminuindo a manga lá e depois diminui a cava também, não tem necessidade, gente. Façam o corpo um pouquinho mais cavadinho a partir da frente e a manga deixa ela assim. Já que estamos aqui falando da manga, eu vou fazer uma manguinha curta, Marília. O que que eu faço? Eu só corto aqui? Não. Você vai cortar e vai aumentar aqui, ó, o tantinho pra barra. Então, aqui você vai fazer o aumento, tá? Pra você tá dobrando a sua barrinha aqui, na sua manguinha, e ela não ficar assim, faltando tecido aqui pro lado de dentro, ó. Então, você tem que fazer um aumentozinho aqui pra tá fazendo a barrinha. Então, você pode pegar esse nosso molde base aqui
Já vou ensinar pra vocês aqui fazer a manga antes mesmo de fazer a frente. Vamos pegar um outro papel, vocês vão pegar essa manga base. Então, nós vamos fazer uma manguinha curta. O que que eu vou fazer? Eu vou decidir aqui o comprimento da minha manga, na parte mais alta. Eu quero fazer essa minha manguinha aqui com 23 centímetros. Ok, vou fazer com 23. Então, tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu contorno essa minha manga base, venho aqui e beleza. Eu vou só cortar ela aqui para endireitar aqui o meu papel. Vou recortar ela aqui no lado de cima já. Mas aqui eu não vou cortar ela assim. Aqui eu vou dobrar ela. Tá dobradinha. Pra daí eu cortar. Vocês vão ver já como é que vai ficar. Cortei a manguinha. Então, o que que vai acontecer aqui? Olha o biquinho que fica aqui, ó. Esse biquinho aqui é a margem pra barra. Então, ele tem que ser maior, porque se eu cortasse ele retinho aqui, assim, e depois fosse tá virando essa minha barra, vai faltar tecido aqui. Então, vai ficar enviesado, vai repuxar a bainha da sua manguinha. Às vezes, você tá tendo trabalho aí pra fazer as bainhas da manga, porque você não tá fazendo o corte depois de dobrado. Então, quando você vai fazer o molde da manga curta, você primeiro dobra, como você quer a sua barra ali, né? Dobrou, daí cortou, beleza? Que daí fica sobrinho. Então, aqui agora, olha que facinho. A gente já fez a nossa manga longa e já fez a nossa manga curta do nosso molde base, beleza? Então, em cima disso aqui, depois a gente vai trabalhar vários modelos. Então, vamos fazer a nossa frente. Para fazer a nossa frente, o que que a gente vai fazer? A gente vai contornar a nossa costa para tá fazendo ela sem a pence. Minha costa contornada, então eu tenho a minha costa aqui, as minhas duas mangas, contornei aqui, agora a gente vai trabalhar a nossa frente. Aqui para trabalhar a nossa frente, nós temos aqui o decote das costas já, a partir desse decote nós vamos descer 5 centímetros. E vamos vir lá do ombro e vamos passar aqui por esses 5 centímetros da marcação. Então, eu já posso cortar aqui o nosso decote da frente. Aqui tá um tecido só, mas vocês vão fazer já no tecidinho dobrado, que daí quando vocês abrirem, dá a frente bem certinha de vocês. O nosso ombro aqui, que é igual da costa, a gente já pode cortar também. E vamos agora fazer a nossa base. O que acontece aqui? Aqui, meu busto, aqui eu tenho a medida da minha cintura e a medida do quadril, ok? Aqui, cintura, quadril e aqui o meu busto, certo? Se eu for fazer básico sem pence, vai ser isso aqui, gente. A minha frente é isso, tá? Só vou recortar aqui, aqui e vou dar uma cavadinha aqui, na parte da cava na frente, que eu falei lá pra vocês, máximo 1,5 centímetro. Então, eu vou vir aqui, ó, mais ou menos no centro, pego 1,5 e vou vir aqui sem tirar nada e vou entrar 1,5 aqui, fazer essa cavadinha aqui na minha cava, ó. Tendo feito o nosso contorninho aqui, é a única diferença que vai ter aqui na lateral, da frente pra costa, é essa entradinha ali na cava, tá, pessoal? Então, se eu for fazer básica sem pence, tá pronto o meu molde. Eu vou só recortar aqui e aqui e tá prontinho o meu molde base. Eu vou só depois, dependendo do modelo que eu for fazer mais comprida, fazer um pouquinho mais vazê, fazer com uma preguinha, com um puxadinho, aí eu vou estar trabalhando em cima desse molde num outro modelinho. Mas, como é o nosso molde base, se for fazer sem pence, está pronto. E agora, Marília, eu quero fazer com pence, porque eu tenho bastante busto, e quero fazer com pence pra tá vestindo melhor aqui, porque eu acho que veste melhor. Ok. Na minha produção, eu uso muito pouco a pence, beleza? Mas, pra quem gosta de modelinhos com pence, eu vou mostrar aqui pra vocês agora como fazer. Pra tá fazendo a pence,
eu uso esse esqueminha aqui, ó. Eu aumento 1 centímetro na barra, aqui, e aumento 1 centímetro aqui, ó. 1 centímetro, eu subo 1 centímetro ali, aqui. Subo aqui e já venho e encaixo aqui na minha cava de novo, ok? Então, vocês podem fazer uma frente sem a pence e vai lá e faz outra frente com a pencezinha. Então, eu tenho esse 1 centímetro a mais ali e esse 1 centímetro a mais aqui. E vou fazer uma pence aqui de 2 centímetros. Ela aqui, porque a gente vai fazer essa pencezinha aqui nela dobrada. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou só marcar aqui, ó, e vou cortar agora para vocês verem. Vocês já salvaram o básico sem pence e agora a gente vai cortar aqui 1 centímetro maior. Podemos cortar a nossa cava aqui na linha preta, que a gente aumentou ali. Na linha azul é a básica sem pence. E na linha preta é com pence. Então, pra tá fazendo essa minha pence aqui, eu vou pegar agora aqui, deixa eu medir aqui pra vocês verem, 4 centímetros da marcação da cava, vou descer 4 e vou fazer uma marcação onde vai começar a minha pence, 4, 5, 6, até aqui a minha pence. Eu marquei aqui, mas ela vai ser aqui, ó. Aqui vai ser a minha pence. Então, o que vai acontecer? Eu vou dobrar ela aqui. Ops. Vou fazer a dobra aqui, jogando essa sobrinha aqui pra cá. Ó. Vou pegar aqui 1 centímetro. Tô pegando aqui 1 centímetro, ó. Bem fácil, né, gente? Não precisa tá fazendo muita medida e muita puxa pra cá e pra lá. Dobrei aqui pra fazer uma pence de 1 centímetro e então agora eu vou cortar. Venho aqui na marcação da minha lateral e corto. E agora eu vou fazer um pique no meio e um piquezinho pequenininho aqui onde começa esse meu 1 centímetro. E ficou assim a minha lateral, ó. Ela fica mais aumentadinha aqui um pouquinho e fica com 3 piquezinhos, um no centro e um que vai fazer a marcaçãozinha da quantia que eu vou pegar. E aqui, a profundidade dela aqui, a gente não aumenta, não faz ela mais do que 10 centímetros. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Se baseia ali entre 8 e 9 centímetros. Nunca mais do que isso, beleza? O limite é 10. Então, você fica ali na margem do 8 ou 9, pra você tá fazendo essa costura que entra na peça aqui da nossa pence, beleza? Assim é a nossa frente com pence. Aí, depois de você ter feito isso daqui, você vai vir aqui e vai ver que vai encaixar perfeitamente a sua frente com a sua costa, ó. A sua pencezinha aqui, faz a pence e ela encaixa direitinho aqui, a cavinha aqui e aqui. Olha só que maravilha, gente. E não é difícil de fazer, né? E a nossa manga aqui também encaixa perfeitamente. Pode fazer o testezinho aqui do encaixe. Vai colocando assim, como se estivesse vestindo na peça, ó, aqui. Certinho na frente, certinho atrás, sem segredo nenhum. Então, nós temos o nosso molde base. Manga longa, manga curta, costa, frente. Na linha azul, sem pence. Aqui na linha azul, aqui, ó, se for sem pence, aqui na linha azul, ó. Eu tinha marcado de vermelho. Então, vamos recapitular. Se eu for fazer ela sem pence, vou tirar na linha azul aqui. E se eu for fazer ela com a pencezinha, aumento 1 centímetro lá e aumento 1 centímetro aqui. Gente, esse é o nosso molde base. Com esse molde base aqui, costa e frente, vocês podem trabalhar qualquer modelo. Facilita muito, muito, muito a vida de vocês. Então, aí, pra quem quer aprender a fazer blusinhas,
vestidinhos, regatinhas, a gente vai conseguir fazer todos esses modelos com esse molde aqui. Eu vou ensinar para vocês que vocês podem estar fazendo a partir desse molde aqui, regata, podem fazer aqui regata, podem fazer tomara que caia, podem fazer blusas com ombro padrão, podem fazer blusas com ombro menor, com ombro maior, independente do modelo, vocês vão ter essa base aqui na medida de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam aí e aguardem que eu vou estar passando vários modelinhos lindos para vocês aqui no canal e vou estar mostrando para vocês como vocês fazerem o molde de cada modelo que eu vou ensinar a partir desse moldezinho base aqui que a gente fez hoje. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.